Eu sou a Milena, estudo no Colégio Otávio Teixeira Campos, estudo na 1001 de empreendedorismo e participei do projeto de leitura da professora Kézia. Eu vou falar um pouquinho do livro do Nicholas Spark, que é a história do querido John, um soldado que vivia com seu pai ao longo da sua vida e foi abandonado pela mãe dele muito cedo. Então ele não conheceu a mãe dele e ele só vivia com o pai dele mesmo. Ao longo da vida, quando ele foi crescendo, ele foi vendo que o pai dele não conseguia desenvolver muitas conversas. Ele só conseguia falar sobre moedas, porque até então o pai dele aprendeu isso com o avô dele. Foi o que ele conseguia passar pro John. Ele só tinha um diálogo se fosse sobre moedas. As viagens deles eram para ver moedas, para se especificar mais, enfim. O John, quando ele foi crescendo, ele foi vendo que esse era o único assunto e ele foi começando a ficar revoltado. Ele começou a andar com a turma da pesada, começou a fumar, usar droga, essas coisas. Os professores também não aguentavam ele, então só passavam ele de série para não ter ele mais um ano. Quando ele acabou o ensino médio, o pai dele ficou muito chateado com ele por ele não ter escolhido uma faculdade. Mas aí teve um dia que ele foi pra praia, aí ele viu duas pessoas que serviam e ele falou que também queria servir, porque era a única coisa que ele tinha pra fazer ali. Aí ele foi, se alistou no exército, ficou por lá um bom tempo. Aí ele tirou a licença dele e veio pra casa ficar com o pai dele. E foi pra praia. No que ele foi pra praia, ele encontrou um grupo de amigos de 4 pessoas, 2 meninas e 2 meninos. Aonde estava a Savana, a menina que ele vai se apaixonar ao longo do livro. Eles estavam em cima de uma ponte e daí a bolsa dela caiu e o John pulou na água pra poder pegar, porque o pessoal ficou todo mundo assustado quando ele pulou, porque ninguém imagina que uma pessoa vai fazer isso. Mas aí ele pulou e pegou a bolsa dela e ela ficou muito agradecida, porque todos os documentos, as coisas dela estavam lá. Aí ela falou que ia dar uma recompensa pra ele, só que ele não queria nada, ele só tinha feito isso porque ele gostava de ajudar. Em 2 semanas que o John ficou, eles começaram a sair, iam pra churrascos e tudo. Ele se apaixonou por ela e ela também se apaixonou por ele. Só que ele tinha que voltar pro exército. No último dia, antes dele voltar, ela deu um livro pra ele. E ele ficou muito chateado quando ele foi ler o livro falando sobre o que era. Porque a Savana, ela pediu pra conhecer o pai dele. E todas as visitas que ela ia, ela não tinha ido exatamente pra conhecer, ela tinha ido pra avaliar. Porque ela fazia uma faculdade especial, que era pra crianças com Asperger e autismo, porque o irmão do melhor amigo dela tinha autismo. Ele lidava muito bem com o autismo dele, convivia super normal. Só que ela sentiu no dever de ajudar o John. Só que o John ficou muito bravo com ela por ela ter avaliado ele. Aí ele saiu andando e daí o melhor amigo dela e o outro amigo dela foram perguntar o que tinha acontecido pro John. O John ficou muito bravo porque ele segurou no ombro dele, deu um soco no nariz do melhor amigo dela e quebrou e saiu andando. No outro dia, a Savana não apareceu, porque ela tava muito chateada com o John. E o melhor amigo dela foi na casa do John pra mostrar uma carta pra ele que a Savana tinha escrito, mas ele só ia ler no ônibus. E ele falou que ele não tava chateado, porque ele sabia que ela tava errada, mas ela só queria ajudar, porque às vezes ela era muito ingênua. E o John falou também que pediu desculpa, e ele foi conversar com a Savana e tal. Aí ele foi pro exército, lá eles trocavam muitas cartas, o John e a Savana. E o pai dele escrevia sempre uma vez no mês, no mesmo dia. E ao longo que ele foi ficando no exército, ele só esperava os dias pra ver a Savana, porque ele sempre tinha muita saudade dela, porque eles obviamente se gostavam. Aí o tempo foi passando, ele voltou pra casa, ficou com o pai dele, mas ele já viu que o pai dele tava ficando bem velhinho. Os cabelos que já tinham na cabeça dele já tinham caído, mas eles continuavam do mesmo jeito, a casa, a geladeira, tudo, era do mesmo jeito que quando ele tinha saído. Depois ele teve que voltar pro exército de novo, se alistar. Aí ele foi pra Alemanha, onde tava acontecendo, como pode dizer, uma guerra, e ele teve que se alistar mais um ano, porque quando você entra no exército, você também não pensa só em você, pensa nas outras pessoas que estão contigo. Aí ele teve que se alistar, e a Savana já ficou muito triste nisso, as cartas dela já tinham diminuído, só falavam como foi o dia dela, e mais nada, e o do pai dele continuava com a mesma frequência. Só que, quando a Savana achou que ele ia voltar, ele não voltou, porque ele teve que se alistar mais um ano. E teve um dia que ele recebeu uma ligação da Savana, falando que eles não iam dar mais certo. Na verdade, foi uma carta, que eles não estavam dando certo, e ela também não falou que ela já tinha conhecido outra pessoa. Só que essa outra pessoa era o melhor amigo dela, ele tinha ficado muito doente,
E ela tava cuidando dele. Ela se casou com ele não porque ela gostava dele, mas era porque ele precisava de ajuda. E ela também. No que o John foi pro exército, ela ficou muito frágil. E o melhor amigo dela ajudou ela, porque ele sempre gostou dela. E isso o John sabia desde quando ele viu ele pela primeira vez. Mas até então, quando ele tava no exército, ele não sabia. Depois de muito, muito tempo, ele teve que ir pra casa porque ele recebeu uma ligação que o pai dele tava muito, muito doente. Aí ele foi lá, ele chegou em casa, viu que a casa tava toda bagunçada, a cama tava com cocô, as comidas estavam todas em cima da mesa, porque ele tinha pedido pra uma vizinha cuidar do pai dele. Só que os filhos dela também estavam doentes. Ela ia lá com frequência, mas não podia limpar. Então o pai dele estava muito doente. Depois disso, ele foi procurar a Savana pra conversar. Mas aí, ao longo do tempo, o pai dele faleceu. A Savana já estava casada, o Tim estava no hospital e acho que a vida dele ficou meio que de cabeça para baixo todo o tempo que ele ficou longe das pessoas que ele amava. Depois ele foi conversar com a Savana na casa dela, ela contou que ela criou um áreas para as crianças especiais, porque os cavalos ajudavam algumas crianças. Nem todas se adaptavam, mas a maioria era, tinha um grande nível de ajuda. Aí eles conversaram bastante. Ela contou da vida, de tudo que tinha acontecido, de como ela tinha se sentido quando ele falou que não ia voltar mais, que ia ter que ficar mais um tempo. Ele também contou do pai dele. Enfim, aí ele foi visitar o tio no hospital, viu que ele estava muito mal e entendeu o porquê da Savana ter enviado a carta pra ele. E o filme acaba assim.